Olá pessoal, vamos continuar aqui nosso estudo e vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que abençoe nosso estudo, nos ilumine para que compreendamos essas maravilhas dessas revelações, tá bom? Se você nunca abriu um vídeo desse, meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador de casas espíritas com uma boa experiência. Hoje aqui atrás eu botei um quadro diferente, vou sair aqui para vocês verem. Esse é um quadro feito por pictografia, pintura mediúnica, de um pintor brasileiro desencarnado chamado Pansete. O nome está aqui, não sei se dá para ver direitinho, é um pintor brasileiro. Então, nós estamos estudando os fluidos, no tópico natureza e propriedade dos fluidos. Hoje vamos estudar um trecho e vai ser um vídeo só, muito rico para a compreensão das coisas. Quer dizer, toda a Gênese é rica, o estudo dos fluidos é muito esclarecedor de muita coisa, e esse tópico em particular, ele é revelador mesmo de muita coisa que a gente passa desapercebido. Então a gente vai estudar a ação dos espíritos sobre os fluidos, criação fluídicas e fotografia do pensamento. Isso é impactante, essa parte. Não é que vai tirar foto, mas o nosso pensamento vira imagem. Vamos relembrar rapidamente que a gente estudou que existe o fluido cósmico universal, que a gente chama de fluido universal, que preenche todo o universo. Modificando esse fluido universal, se desenvolve tudo o que é matéria no universo. A cada planeta, cada mundo tem a sua modificação própria desse fluido, baseado nas energias, na evolução de cada planeta, né? Então, esse fluido é modificado para cada orbe, para cada planeta, ele tem uma densidade diferente, propriedades diferentes. Mas é a origem do mesmo fluido. Como eu repito várias vezes, é como a água, que é originada dos átomos do hidrogênio e oxigênio, e ela pode estar em estado de gelo, estado sólido, ela pode estar em estado líquido e ela pode estar em estado gasoso. No entanto, tem a mesma origem. Vamos lá então. Estamos no capítulo 14, Ação dos Espíritos. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, que além desses estudos de livros, a gente faz vídeos curtos com temas. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, um dos estados, né? São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Então, esse fluido espiritual é a atmosfera dos desencarnados. Assim como temos a nossa, assim como os peixes têm a água, eles têm essa atmosfera. E daí, desse fluido, eles tiram toda a sua necessidade material. Nós tiramos tanto nos minerais, né? No chão, no ferro, no aço, no ouro, no cobre, no manganês, etc. A gente tira as nossas necessidades materiais e tiramos também do ar. Nós encarnados, né? O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. Então, essa atmosfera espiritual é o meio onde acontecem esses fenômenos especiais, que nós encarnados não percebemos, né? São chamados fenômenos especiais, que nós encarnados não percebemos. Os nossos sentidos não conseguem perceber. O meio onde se forma
a luz peculiar ao mundo espiritual. Ele está falando tudo isso dessa atmosfera espiritual. Diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, da luz comum que a gente conhece. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então vamos ver aqui tudo que ele qualificou essa atmosfera espiritual. É de onde os espíritos tiram seus materiais, sobre os quais ele operam. É o meio onde ocorrem os fenômenos especiais. É o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, né? E, finalmente, é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Quando nós conversamos, nós fazemos o ar vibrar. As nossas cordas vocais fazem vibrações no ar e essas vibrações chegam no ouvido de quem está escutando e também essas vibrações vão impressionar lá aqueles órgãos, né? Membrana, bigorna, martelo, lembram disso? E esse aparelho auditivo vai gerar sinais elétricos para o cérebro. É assim que movimenta o nosso som. Nesse caso aqui, existe um aparato eletrônico que está gravando essas vibrações e levando até vocês. Mas, acreditem, eles fazem as vibrações também. Seu notebook aí, seu computador, seu celular está reproduzindo essas vibrações também. Então, dessa mesma forma não, mas com a mesma relação acontece na atmosfera espiritual em relação à comunicação dos espíritos. O pensamento viaja nessa atmosfera espiritual. Por isso que quando a gente faz oração, chega aos espíritos desencarnados. Porque a gente está falando e pensando. Se a gente quiser comunicar com o ente querido, a gente faz e chega nele. Então, fazendo a comparação, a nossa voz no ar, nessa atmosfera terrestre, e o pensamento na atmosfera espiritual, tanto para nós como para eles. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Nós aqui manipulamos os gases materiais, usando equipamentos, ferramentas, né? Usando até a nossa respiração está movimentando esses gases, né? O oxigênio está entrando pela nossa respiração. Mas a gente já manipulou os gases da natureza em nosso favor. O gás que está lá na cozinha, dentro do bujão, aquilo é uma manipulação. Esse gás estava no subsolo, foi retirado, foi engarrafado, né? E tantas outras coisas que utilizamos os gases, o oxigênio no hospital e etc, né? Então aqui a gente manipulou os gases, mas a gente precisa de equipamentos, de aparelhos e até das nossas mãos, da nossa respiração. Lá eles não precisam, lá eles usam o pensamento e a vontade. Grava bem isso, viu? Os espíritos manipulam os fluidos através de seu pensamento e vontade. Eu acho que a vontade vem até em primeiro lugar, né? A vontade e o pensamento. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Ó. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, aglomeração, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Olha só, com o pensamento, qual que ele faz? Muda a direção desses fluidos, os aglomeram ou os dispersam, quer dizer, ou juntam ou espalham, dá a ele forma, coloração, faz tudo isso. Mudam-lhe até as propriedades. Como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, os químicos conhecem as leis de afinidade química, estudam muito para isso e manipulam substâncias, gases, líquidos, sólidos em laboratórios para produzir algo em benefício da gente.
assim fazem os espíritos. Esse trecho me fez lembrar do filme Nosso Lar, quando as pessoas que não conhecem a doutrina espírita ficam zombando, sorrindo ou às vezes perguntando seriamente: é verdade que os espíritos lá têm hospitais, têm prédio, têm organizações, têm ônibus? Né? Porque a gente tem a ideia de quem está morto está no vento, né? Está no vazio. Mas lá tem matéria, e é através dessas matérias, através do seu pensamento e da sua vontade, que eles fazem as coisas. Você não viu aqui que eles falam? Apresentam uma aparência e uma forma. Então eles podem pegar esses fluidos e construir uma casa para espíritos que ainda não necessitam disso. Construir coisas em que os espíritos recém-desencarnados sentem falta de uma comida, de uma água. Então eles fazem aquilo com o fluido universal e o espírito toma aquilo como matéria mesmo da sua última encarnação, pensando que está tão denso quanto era aqui na Terra. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. A atmosfera espiritual é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Lembrando agora que eu repeti aqui várias vezes durante esse estudo, o que eu já aprendi com os livros, de que no universo existem três coisas. Deus, né, que a gente só compreende através das suas propriedades, suas características, né, raciocinadas por nós. Né? Não temos ainda cognição para compreender perfeitamente o que é Deus, o Criador. E as outras duas coisas são matéria e princípio espiritual. A matéria é o fluido universal que gera tudo no universo, do que a gente conhece como matéria. E o princípio espiritual que gera a inteligência do universo, o espírito que somos nós. Lembrando que esse princípio espiritual está em todos os reinos, né? É ele que dá vida às plantas, aos animais e etc. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Observe, essas transformações feitas pela vontade e o pensamento do espírito vêm de uma intenção que esse espírito tem. Outras vezes, são produtos de um pensamento inconsciente. Faz sem querer. Ele está ali pensando e gerando as coisas. Pensamento inconsciente. E ele gera uma realidade para ele. Então, pode ser de caso pensado ou inconsciente. Nosso pensamento é assim, já percebeu? Às vezes a gente pensa porque quisemos pensar, está estudando, está pensando numa coisa, está buscando uma solução, então você fica controlando o seu pensamento, fazendo uma estratégia do que vai fazer para atingir um objetivo. E às vezes, a grande maioria, eu acho, a gente está pensando involuntariamente, inconscientemente. Dominar nossos pensamentos seria dominar nossa vida e ter grande benefício disso. Então vamos lá. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Olha só, essa área aqui, A, acento agudo, R-I-A, área, significa uma melodia vocal ou instrumental. Uma parte de uma ópera é uma área. Então ele está dizendo, como a gente pode lançar uma melodia, cantar aqui uma música e ela é jogada no ar, em vibrações, ele está dizendo que é dessa mesma forma que o espírito pensa e joga no ar e produz algo. Né? Vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Ó. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Olha só. Então eu estou lá atendendo algum recém-desencarnado, ajudando a ele, e ele fala que está morrendo de sede. Aí eu penso num copo d'água e ele vem na minha mão. E eu dou para esse espírito que está necessitado e iludido ainda, né? Nas mediúnicas a gente usa muito isso.
o espírito chega em sofrimento, dizendo que está em tal ou tal situação, e a gente faz ele pensar. É bem interessante. O espírito chega dizendo que está morrendo sufocado. Talvez ele tenha morrido enforcado ou afogado. E ele chega no centro, na mediúnica, muito sofrido, e fala que está sufocado. E eles ficam sufocados mesmo, o médium reproduz. Aí a gente fala: estamos agora colocando uma máscara de oxigênio em você. Estamos limpando as suas cordas vocais. E a gente chega a fazer assim no médium. Ó. Acabei de colocar uma máscara de oxigênio em você. E se ele me ouvir e pensar na máscara, ele vê a máscara de oxigênio e começa a respirar melhor. A gente está tirando ele de um estado hipnótico espiritual. Então é dessa forma. Na hora que ele pensa, ele vê a máscara. A gente faz eles imaginarem macas. Deite nessa maca que está do seu lado. Então, na hora que ele pensou, uma maca do meu lado, que ele olha, está aí ela. E ele agradece e deita na maca. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Olha só o que ele disse. Esse espírito já teve muitas encarnações. Vamos supor, há 5 encarnações atrás ele conheceu aquela pessoa, aquele médium. Então ele se apresenta no centro e vai buscar a aparência física dele de 5 encarnações passadas, porque o médium conhece ele daquela época. Aquela pessoa que ele quer que veja. Eu estou dizendo que é médium porque ele falou que possui vista psíquica. Então, ele se apresenta na forma que ele quer. Muitos espíritos fazem isso. Dr. Bezerra de Menezes, um dos espíritos mais evoluídos que trabalha com o espiritismo no mundo, no Brasil, ele se apresenta sempre com a sua aparência daquele médico cearense, velho. Se ele quiser, ele se apresenta como um jovem forte. Se ele quiser, ele se apresenta com a aparência da encarnação passada, mas ele se apresenta assim. Deixa eu fazer uma observação quanto ao que eu disse antes das mediúnicas. As pessoas pensam que nós espíritas acreditamos nas coisas apenas por teoria. Nós temos sempre provas práticas o tempo todo. Então eu estou lendo aqui uma coisa que acontece comigo na reunião mediúnica. Pessoas que nem são espíritas, nem trabalhadores espíritas, recebem cartas de seus entes queridos e vê fenômenos acontecerem, né? Então a doutrina espírita é uma doutrina que ela é provada pelo método de observação, ela é provada, né? Vamos continuando. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores. Olha, vamos pegando. Vestuário, ele bota a roupa que ele quiser. Os sinais exteriores, que são enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc. Ele pode se apresentar com um braço amputado. Que ele tinha naquela época, naquela encarnação. Ele se apresenta do jeito que ele quiser. Um decapitado se apresentará sem a cabeça, se ele quiser, se for necessário ali naquele momento. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não. Porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. Né? Coxo significa manco, né? Ele não é manco. Ele não é nada disso como espírito. Mas ele pode se apresentar como ele era. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então ele pode formatar o pensamento dele e ter aquelas aparências. Entendeu? Voltando. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte a seu pensamento. Ele pode se apresentar como branco, como negro, como japonês, pequeno, grande, gordo, do jeito que ele quiser. E agora eu vou acrescentar uma coisa. Ele pode se apresentar como um bicho assustador,
Ele pode se apresentar com a figura do capeta que a gente conhece desde pequeno, essa figura folclórica, metafórica. Ele pode se apresentar como o diabo, para quem acredita no diabo se assustar. E isso se for um espírito inferior querendo assustar. Ele pode se apresentar como um gnomo, como uma fada. Né? Já vi espírito chegar na nossa mediúnica, se apresentar como uma cobra, rastejando pelo chão. Acreditam? E a gente fala para ele, meu irmão, não precisa disso. A gente sabe que você é um espírito. E ele toma forma humana. Tudo assim, nessa forma que a gente está aprendendo aqui. Ele pensa, ganha a forma do seu pensamento, e ele pensa que vai assustar o pessoal da mediúnica chegando daquela forma. Imagine um médium que não conhece a doutrina, que não sabe o que é mediunidade, que não estuda, vendo essas coisas, se assusta demais, é tratado às vezes como esquizofrênico, ele está vendo coisas, é tratado como esquizofrênico, é medicado, é internado. Gente, isso é comum, viu? Médiuns que não conhecem a mediunidade ser tratado como desequilibrado mental e ser, né? É claro que é importante que se faça as consultas, que se faça os atendimentos com os médicos, com os psiquiatras, mas quem já conhece isso aqui pode também fazer um atendimento no centro espírita. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele está habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Charrua é aquele instrumento antigo que amarrava no boi para rasgar a terra, né? Para arar a terra. Então, ele está dizendo que um lavrador pode chegar lá e, ao pensar na sua charrua, ela se materializa. Inclusive, seus bois. Uma mulher, a sua roca. A roca é um tipo de muleta que tem uma bola na ponta, né? Ela pode chegar lá com a sua muletinha. Para o espírito, que é também ele, fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Eu já comentei isso. Então, para o espírito que está também com o seu perispírito nessa mesma dimensão, nesse mesmo estado fluídico, se ele está no estado fluídico e ele pega um objeto naquela vibração fluídica, é igual. Então, ele vai sentir a densidade, ele vai sentir que aquilo é matéria. Igual nós aqui. Minha mão é densa, minha mão é materializada, e ao pegar esse papel, sente quase a mesma densidade, né? Com poucas diferenças. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Então, é uma coisa que assim que ele muda o pensamento, aquilo pode deixar de existir, né? Quem quiser pesquisar isso um pouco mais, está aqui na nota 147, Revista Espírita de junho de 1859, ou o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. A gente já comentou isso. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Olha só, isso aqui é muito interessante. Está chegando para você e para mim milhares de ondas de pensamento. Claro, tem o vizinho, tem a rua, tem tudo. E elas não se misturam. Mas a gente vai estar sempre submetido àquilo que estamos sintonizados. Viajando nesse fluido universal, né? Assim como aqui e aí tem várias ondas de rádio. Aí dentro da sua casa agora está passando várias ondas de vários rádios. E rádio da polícia, vários sinais de celular, está tudo transitando dentro da sua casa aí. Imagine.
Aí tem sinais de dezenas de rádios. Mas você só vai ouvir se você pegar um rádio e sintonizar em uma dessas frequências. Eu pego aqui e sintonizo na Educadora FM. E começo a pegar essa frequência no meu rádio. É assim a nossa mente. Esses pensamentos viajando. Em quem eu sintonizar esse aparelho aqui, essa mente, eu vou começar a receber. Você vai pegar o que você sintoniza, sempre o que você sintoniza. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Olha, eu tenho que parar várias vezes nesse texto, porque é muito forte essas coisas. Imagens fluídicas, né? O pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Eu pensei, forma a imagem e essa imagem está no meu perispírito. Chama formas pensamento. Outra coisa que a gente esclarece com esse estudo é a questão de dizer que tem animais no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos fala, ensina que o animal morre e logo o seu princípio espiritual é reaproveitado e reencarnado. Aí tem várias polêmicas, né? Que tem animal do mundo espiritual, que no livro Nosso Lar mostra que as portas de Nosso Lar são protegidas por cachorros valentes. Pode ser tudo só formas pensamento feito para assustar espíritos materializados. Então, esse estudo aqui, ele esclarece muita coisa. E essa parte aqui é uma parte que afeta diretamente o nosso estado emocional, a nossa saúde corporal, tudo. Você pensou, aquela imagem está refletida no seu perispírito. Vamos continuar? Eu vou até pegar esse parágrafo do início de novo, porque eu parei para explicar. Vamos pegar de novo. Ele bota: a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível. Impassível é que é insensível ao sofrimento, imperturbável, né? Então, mesmo que o corpo material se mantenha sem sentimento, impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Então, mesmo que meu corpo não vá lá matar, né, que a ideia dele foi essa, né? A ideia de matar outro. Embora meu corpo material esteja quieto, parado, o meu corpo fluídico se coloca em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Então, reproduz no perispírito toda essa vontade de matar, toda essa ação de matar o outro. E até a imagem do assassinato está aqui no perispírito. Por quê? Porque quando ele pensou em matar, ele imaginou. Não é assim que a gente faz? Nosso pensamento não controla. Eu digo a você, não pense agora num elefante vermelho. Sua mente vai reproduzir aí. Certamente reproduziu. Então, aquele crime aparece em forma de imagem no perispírito daquela pessoa que tinha essa intenção. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, ó, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, toda a cena é reproduzida como uma fotografia. Assim como esse pintor imaginou essa cena para pintar e reproduziu ela nessa tela, esse espírito que pensou em matar reproduziu toda a cena no seu campo espiritual, no seu campo magnético. Desse modo é que
Os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Os mais secretos movimentos da alma se refletem no seu perispírito, que é o envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então você desencarnou, chegou lá entre os seus iguais, acabaram os segredos. Você pensou, reproduziu. Contudo, por isso que o espírito passa a vergonha, tem o remorso, vai para os seus estados de umbral e começa a pedir reencarnação expiatória ou de prova. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será consequência, mas não pode determinar um instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores, quer dizer, circunstâncias futuras, podem modificar os planos assentados e mudar as disposições. Então, esse espírito que pensou em matar outro, a cena se reproduziu no seu perispírito. O outro espírito vê a cena, mas ele não sabe se aquilo vai acontecer mesmo, os detalhes, os pormenores, o momento, ele não sabe de nada, ele só vê aquela forma, pensamento. É por isso que médiuns conseguem perceber no campo espiritual das pessoas, às vezes, doenças, pensamentos, intenções, estado emocional, médiuns sensitivos, né? Médiuns videntes. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. Se o outro não pensou, ele não vê, né? O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou os maus. Então, ele só pode ver aquilo que o espírito reproduz como pensamento. Ele não vê o que o espírito ainda não se colocou como pensamento. Certo? É bem rico, né? Acreditem, eu vou pegar esse vídeo que eu estou fazendo e vou assistir de novo, porque isso precisa estar bem vivo no nosso pensamento, porque isso é transformador, isso é grande e revelador. E aí a gente lembra de Jesus em tantas passagens, quando ele falou, se olhar com olhos de malícia, né, para uma mulher e deseja, você, na verdade, já cometeu o adultério. Porque Jesus sabia de tudo isso, é claro. E essa passagem de Jesus sobre adultério não está fixada apenas na questão da traição matrimonial, do adultério. Não, adultério vem também de adulterar qualquer coisa. Pode ser tanta coisa, tanto tipo de desejo. Eu desejo o ouro, eu desejo dar um golpe no meu sócio. Isso é um tipo de adultério também da confiança. Tá bom? Espero que tenham gostado do estudo. Podem comentar, podem acrescentar, perguntar. Tá bom? Um grande abraço para todos. Jesus abençoe nossos lares, nossa família. E vamos passar a ser cada vez mais senhores dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Um grande abraço, até o próximo capítulo.